Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. O ser humano tem necessidade de dar sentido à sua vida. Qual pode ser a contribuição das religiões nesse processo? Hoje no Religare eu recebo a psicóloga Camila Campos. Ela é mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. Camila, um prazer recebê-la aqui. A gente já conversa há tanto tempo, né, sobre seu tema, você é psicóloga, fazendo lá o mestrado em Ciências da Religião. Hoje é um prazer realmente ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Você procura por Religare, Conhecimento e Religião e pode curtir e compartilhar o nosso programa. Camila, então a sua trajetória, né? Psicóloga e agora mestra em Ciências da Religião. Você chegou para fazer o seu mestrado com essa questão, né, do sentido, tema do sentido da vida, pela sua formação, pela sua trajetória como psicóloga e vendo que contribuição a ciência da religião poderia dar, né, a essa sua experiência, sua formação, seu trabalho. Fala um pouco para nós dessa sua experiência. Sim, essa temática, né, o sentido da vida, essas questões existenciais, a busca pelo sentido da vida sempre foi uma coisa muito presente na minha vida pessoal. Então, durante a trajetória acadêmica, no curso de psicologia, eu tinha isso ali de fundo, né? E o que eu percebi? Que durante a graduação de psicologia, não se tratava tanto essas temáticas. Aliás, Camila, isso é muito corrente, assim, recorrente, né? Pessoas que vêm de cursos de psicologia para a ciência da religião, elas, em geral, tematizam a mesma coisa. Esse tema parece que falta na formação do psicólogo, da psicóloga, e vocês parecem que se veem com isso o tempo todo, né? Exatamente. Então, é um tema que quase não é tratado, e quando é tratado, ainda acontece de ser tratado de maneira negativa, né? De uma maneira que não contempla toda a riqueza desse tema. E o paradoxo disso tudo é que na hora da prática clínica, na hora da nossa vivência pessoal, esse tema está sempre relevante, está sempre passando, só que a gente não aprende, você não tem recursos para lidar com isso a partir do curso da psicologia, você acaba percorrendo esse caminho paralelo, né? Sim, sim. Em psicologia ainda, na sua formação, na sua atuação profissional, você se liga a alguma corrente, alguma teoria em particular? Sim, eu fiz a formação depois da graduação em Psicologia Fenomenológica Existencial. Sim, fala o que é isso, né? Eu não sou da psicologia, talvez bem provável que o telespectador também não seja. Sim. Né? O que é isso? A psicologia ela possui 3 grandes escolas. Sim. Né? Então, a primeira é a escola da psicanálise, a segunda tem a escola da comportamental e a terceira escola, que é a que está ligada à fenomenologia existencial humanista. Então, ela é uma escola que surgiu lá depois da Segunda Guerra Mundial. Metade, então, do século XX ali. Isso. Então, ela é a mais recente e ela traz uma concepção de ser humano, ela vem retomar. O que é esse ser humano? Será que ele é só esse ser condicionado, causa e efeito? Como poderia ser uma abordagem ao estilo comportamental, como você mencionou. Ou ele é só reativo, um ser de impulso, de instintos? Né, conforme vem lá da psicanálise, da primeira escola. Então, ele vem trazendo uma outra proposta. E então, qual seria? De uma humanização da ciência mesmo. Então, ela tem uma proposta de olhar o ser humano e tratá-lo de maneira mais humana, que seria essa maneira mais total. Então, é aí que vem... O que é tratar esse ser humano de forma total? Porque envolve elementos biológicos, psíquicos... Exatamente. E que mais? Isso. Espirituais? Não sei. De acordo com a psicologia fenomenológica, então o ser humano ele se concebe a partir de 3 dimensões. Sim. Dimensão psíquica, dimensão biológica, dimensão psíquica e dimensão espiritual. Então eu quase que fui nos pontos mesmo. Exatamente. E essas 3 dimensões, elas se articulam no social. Porque nós somos seres relacionais o tempo inteiro. A gente não se faz por nós mesmos, né? Então, a gente tem uma dependência aí originária e a gente vai se fazendo e construindo toda a nossa subjetividade, a nossa identidade, a partir de um outro. E essas dimensões são importantes porque ela vai dizer, essa dimensão biológica diz a nossa corporeidade, tudo que a gente traz, esse equipamento genético, toda a nossa história aí biológica mesmo, e como que a gente se apresenta ao mundo, né? O primeiro contato que a gente tem com o outro é via corporeidade.
É um corpo que se apresenta ao outro. Exatamente. E depois tem a questão psíquica, que são os nossos sentimentos, instintos, as nossas emoções. E também a dimensão espiritual. A dimensão espiritual ela vai dizer da nossa capacidade de refletir, da nossa capacidade de decidir como agir em cada situação. Então, vai dizer da reflexão, da liberdade, da decisão, da responsabilidade diante de cada situação. Por que que essa dimensão faz toda a diferença? Porque a gente não é só um corpo que reage aos instintos e aos sentimentos, né? Então, a gente está presente no mundo e a gente vive através, primeiramente, da nossa corporeidade. A gente também tem os nossos sentimentos e a gente decide o que faz com esses sentimentos que emergem na nossa relação corpórea, no contato direto com o mundo. Então, observa que o social ele tá aí presente em tudo, né? Isso tudo acontece no social, isso tudo acontece a cada relacionamento que a gente estabelece. Sim. Enfim, nas várias ciências sociais, também na filosofia, imagino também que na psicologia seja assim, se fala dessa nossa época como um conjunto de transições, há muitas incertezas aí no ar, né? Como que é esse social? Como é que vocês veem esse social, né, no qual esse tecido vai se construindo, esse tecido biológico, psíquico, espiritual? É interessante você trazer essa questão. Quando eu estava falando do social, então ele vai desde aquele primeiro contato que você tem, né, com seus cuidadores, geralmente a mãe, alguém que representa essa figura materna, então ali já está apresentando o social. Então é alguém que é diferente de mim. Tá. Né, que é externo. Então não é social à sociedade. Pois é, mas leva a isso também. Sim. Só que a sociedade não é algo abstrato, né? Não. O que é a sociedade? Então, Claro. a sociedade ele se apresenta através de cada relacionamento concreto que a gente estabelece. Então, ali nesse cuidado direto da mãe ou do outro cuidador, do meu convívio ali direto, ele tem ali os seus valores, né? Ele repete alguns valores que eles são da sociedade. Não, eles não vêm ao acaso. Então, a nossa relação com uma cultura, com um momento, com uma época, a gente lida com ele, é isso, no relacionamento concreto, mas ele está revelando, tem um pensamento aí que é vigente, que é predominante, mas ele não é abstrato. É ali, no concreto da vida, que a gente se impacta com ele, né? Sim. Tem alguns setores que pensam que perguntar por sentido da vida seja uma questão estritamente religiosa. Uhum. Acho que para vocês, na psicologia, não necessariamente as coisas se restringem a isso. Né? O que é essa questão da pergunta pelo sentido da vida? Exatamente. Ela não está diretamente ligada à religião, mas ela também pode ser respondida através da religião e das experiências religiosas. Mas a pergunta pelo sentido é, diante de qualquer situação, a gente se perguntar, o que é isso? Para que é isso? E essas perguntas... Isso o quê? A vida? Exatamente. Essas perguntas fazem parte da gente. Né? Então, a gente vai se estruturando, olhando para o mundo e lidando nesses relacionamentos que eu disse. A coisa não é dada, a gente se coloca ali com questões. Essa é a estrutura do ser humano, né? Esse olhar para fora e olhar para dentro, se perguntando o que é isso, qual que é o meu lugar aqui. Sim. Né? Não somos seres automatizados, a gente se questiona, né? Às vezes, Camila, eu acho que tem gente que se coloca essa pergunta como se fosse achar a resposta ali atrás da cortina, ou seja, como se fosse algo escondido que eu tivesse que descobrir. Né? Sentido não se constrói? Bom, o sentido, ele não é algo abstrato de maneira alguma, e ele pode ser considerado construído na medida em que o sentido ele é colocado em situações concretas. Então, a maneira como eu respondo às situações concretas é a forma como eu tenho a ver com o sentido que eu percebo ali daquela situação. E que pode ser reconstruído. Exatamente, o tempo inteiro. Então, você pode ter, o que vem muito de encontro às religiões, é que eu posso ter um sentido último, um sentido norteador. Então, eu tenho um grande sentido, uma coisa que me norteia, mas esse sentido ele tem que ser o tempo inteiro, a cada situação, ele tem que ser validado. Então, norteada por esse sentido, eu respondo a essa situação. Então, é por isso que é muito concreto, não dá para ser abstrato e precisa ser validado
atualizado o tempo inteiro. Então, eu não encontro o sentido hoje e ele basta para sempre. Ele tem que ser validado. E nessa medida em que tem que ser validado, ele vai sendo reconstruído. Porque o ser humano é um ser em transformação, né, Flávio? Sim, sim. A gente não está pronto e acabado. A gente está sendo sempre. Então, nesse sentido, o sentido também ele está acompanhando. Gosto muito de como você coloca isso, a ideia de validação do sentido. Porque imagino, às vezes, uma pessoa convertida ou às vezes aquela pessoa que recebeu da família uma tradição, portanto, um sentido, né? Último. Mas, às vezes, ela não se ocupa de fazer esse caminho que, por exemplo, a experiência espiritual confere, né, colabora, e aí fica aquela coisa como um adereço na vida, né? Exatamente. Uma coisinha para a gente carregar como um cordão, um enfeite, né? Isso gera um problema e gera um esvaziamento da própria vida, porque a cultura está aí, então tanto a cultura macro quanto a cultura do micro lugar que a gente veio, da nossa família, dessa tradição que é herdada. Se eu não me aproprio daquilo que me foi passado, isso não passa por mim. Uma mera exterioridade. Exatamente, esvazia. Então, o que essa abordagem vai dizer mesmo que o ser humano ele precisa decidir o tempo inteiro. Sim. Então, ele é essa relação, mas ele precisa responder a isso e decidir. É nesse momento de apropriar e o que eu faço com isso? O que isso tem a ver comigo? Sim. Bom, a gente está aqui também para falar do papel das religiões. Você tem reforçado isso, né, o tempo todo. Mas no segundo bloco eu quero saber mais sobre o papel que as religiões podem exercer nessa questão aí da pergunta pelo sentido. Sim. Eu estou conversando com Camila Campos. No Religare de hoje a gente está falando sobre esta dimensão espiritual e o papel das religiões nessa questão do sentido da vida. A gente vai fazer um breve intervalo, mas voltamos já.